Marx, né? Então aí a pessoa, não vai dar para associar Marx com esoterismo, com mística, com nada disso, né? Porque Marx era materialista histórico, não tem nada disso. Se fosse o máximo associar ele ao panteísmo e tal, né? Porém, dá para fazer assim uma leitura de Marx do ângulo da Kabbalah, da gnose em geral, da mística e tal. E quem diz isso não sou eu. Basta um livro fundamental para saber se é Redenção e Utopia, de Michel Levy. Michel Levy, ele é comunista, totalmente comunista, se diz marxista. Ele nasceu, aliás, em São Paulo, mora em Paris. E ele tem esse livro que é excelente. Esse livro é fundamental para entender o pensamento marxista, né, e sua relação com um pensamento judaico messiânico, né? E aqui vamos então para dizer que não sou eu que estou inventando essa história. Eu vou pegar aqui um texto do Erich Fromm, né, que é um expoente da Escola de Frankfurt, né, que ele diz o seguinte: a meta de Marx era a emancipação espiritual do homem, sua libertação dos grilhões do determinismo econômico, sua reintegração como ser humano, sua aptidão para encontrar a unidade e harmonia com seus semelhantes e com a natureza. A filosofia de Marx foi, em linguagem secular, não teísta, um novo e radical passo à frente na tradição do messianismo profético. Olha, veja só que frase, né? Então, o Erich Fromm e outros, né? Eu só citei ele, mas outros autores judaicos colocam Marx como ligado à tradição do messianismo profético, né? E tem uma frase aqui realmente impressionante, do Adorno, né? Então, Adorno também é outro expoente da Escola de Frankfurt. Ele diz, né, com outras palavras, que a verdade da negatividade e da dialética só pode ser entendida por meio da negatividade teológica. É a teologia, antes de mais nada, que fornece o conceito da negatividade, ela que mantém o materialismo. Então, olha que interessante, né? E outros, né? Não só, isso aqui são só duas citações. Então, nós podemos, então, interpretar Marx sobre essa visão. Por quê? Sendo a exteriorização de uma visão assim esotérica, né? Principalmente com base aí na teologia negativa. Já que se negar é uma coisa, realizá-la, a forma mais correta, então, de chegar até Deus seria negar Deus, seria ser ateu, né? E quais seriam os pontos de contato do marxismo com essas visões assim da mística judaica, né? E também do judaísmo em geral? Primeiro, o paralelo entre povo eleito e proletariado. Então, para os judeus, para Kabbalah e outros, haverá um povo eleito que vai conduzir a humanidade na redenção e para a volta da divindade. Ora, para Marx, vai ser o proletariado que vai levar as pessoas para o comunismo, que seria o paraíso na Terra. Revolução. Então, Marx era, obviamente, adepto da revolução, do sangue, do massacre e tal. E muitos dos cabalistas e outros dizem que também as coisas só serão mudadas na base da revolução. Antinomismo. Conforme eu já falei, né, propriamente, a Kabbalah é antinomista, e o Marx era totalmente contra o direito e contra a moral, né? Ele achava que tudo isso era um fruto da burguesia. Não haveria nenhum princípio metafísico por trás. E Marx era propriamente contra a metafísica. Aliás, Marx leu Jacob Böhme também, né? Cita isso. Outro ponto, o Estado, né? A Kabbalah é contra o Estado como tal. Então, na hora que, no advento messiânico, o Estado como tal, a instituição, o Estado vai desaparecer. Haveria uma anarquia messiânica. Inevitabilidade, tanto para Marx como para esse ramo para o judaísmo, a vinda do Messias para a salvação, para o Tikkun Olam, vai ser inevitável.
Para os dois, tanto para o marxismo como para a Kabbalah, é o mundial e universal. E aqui também um conceito muito interessante, que é o conceito do novo homem, né? Conceito bem esotérico, mas que foi incorporado por Marx, Engels, até o Che Guevara falou de um novo homem, o Trotsky falou expressamente do novo homem. E é natural que surja dentro da lógica do marxismo, como tudo é produto de forças econômicas, se muda essas forças econômicas, lá no comunismo vai ter que surgir um novo homem, né? E para acabar lá, tem que surgir um novo homem. Então, quando voltar lá para Tikkun Olam, vai ter que ter um novo homem. Um tipo de homem novo vai ter que nascer. Aliás, no kibbutz, em Israel, tinha essa preocupação, pelo menos isso já passou, né? Mas antigamente uma das finalidades dele era o surgimento de, então, um novo homem. Por que isso? Porque, se a gente for ver pelo Gênesis, então, nós temos o homem, então, teve a sua natureza machucada pelo pecado original, né? A terra ficou maldita, o trabalho vai pesar sobre o homem e tal. Nessas visões esotéricas, não só da Kabbalah, de outras, ficam muito ligadas ao cristianismo, há muita obsessão com esses termos, assim. Então, eles lutam por um sistema econômico que o trabalho não vai mais pesar sobre o homem, ficar livre da maldição bíblica. E quando a gente lê o texto do Marx, quando vier o comunismo, que está lá no Ideologia Alemã, o que a gente lê é falar, o trabalho não vai mais pesar sobre o homem, ele está querendo a volta para o paraíso, a retificação da natureza humana. Quando a gente vê esses movimentos ecológicos, salvar o planeta e tal, é uma espécie de como a Terra ficou maldita por causa do pecado de Adão, uma espécie de revalorizar, de retificar a Terra. A Terra vai ficar de novo espetacular, vai voltar a ser o paraíso. Inclusive o movimento romântico, né, que teve forte influência do idealismo alemão, ao idealizar a natureza, na realidade eles estão querendo a volta ao paraíso adâmico, né? Então, o modo de idealizar que a floresta não tem bicho, a floresta não tem perigo, é tudo lindo, tudo espetacular na floresta, no campo, a vida no campo não tem carrapato, não tem cobra, não tem escorpião, não tem nada. Ao idealizar isso, e projetando nas músicas, nos poemas, etc., eles, na realidade, eles estão querendo uma volta ao paraíso adâmico. Então, essas questões de volta ao paraíso adâmico, retificação da natureza do homem, a coisa não pesar sobre o trabalho, a gente vê aqui e ali, e em Marx nós vemos isso também, né? Igualitarismo, né? Eu já citei, obviamente, para Marx, ele defendia o igualitarismo, a abolição da propriedade, também é uma coisa que é tema em alguns ambientes judaicos. E como é que a Cabala reagiu de fato às experiências socialistas na União Soviética e etc? Então, é uma coisa moderna, né? Então, é como ver o ponto de contato, né? Porque a Kabbalah, ela vê que teria que ter uma revolução, um igualitarismo, uma nova forma aí de pensar. Então, é um movimento compatível, né, com isso. O Estado de Israel teve forte influência socialista e forte influência esotérica na fundação dele, né? Isso é muito discutido lá em Israel. Essas coisas não chegam no Brasil, né? Você vê o debate de fundação de Estado de Israel, que é tão superficial, né? E chega lá, autores sérios lá em Israel debatem academicamente, né? Sobre isso. Se Israel foi fundado só com coisa socialista, óbvio que foi, né? O Davi Ben-Gurion era comunista atacado, mas se discute muito de influências cabalistas ou influências da mística judaica na fundação de Israel, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.